Abigail e Elizabeth estão na enfermaria esperando ansiosamente para saber por que Cody desmaiou. Fight diz a eles que Cody está sofrendo de apendicite e precisará remover seu apêndice. O único problema é que atualmente não há médicos em Oak Valley que possam realizar a cirurgia. Elizabeth sugere rastrear Carson e convencê-lo a fazer o trabalho. Ela estende a mão para Bill, que se alista na ajuda de Jesse e Leigh para ir às montanhas em busca do médico. Elizabeth avista Carson na floresta e implora para que ele volte a Oak Valley para salvar a vida de Cody. Carson diz a Elizabeth que não está pronto para fazer outra cirurgia, principalmente porque a última cirurgia que ele fez há 2 anos foi sua esposa, que faleceu na mesa. Carson diz a Elizabeth que vai voltar para fazer um exame em Cody, mas não faz promessas de fazer mais. Carson corre para o lado de Cody e consegue detectar onde está seu apêndice inchado. Antes que ele possa continuar seu exame, ele é interrompido por um Dr. Strong, que diz a Carson que ele assumirá. Ele dispensa Carson, Abigail e Elizabeth do quarto de Cody. Em sua casa, Rosemary percebe Leigh agindo distante e o chama para fora de seu comportamento incomum. Leigh implora Rosemary para não pressioná-lo e vai para a cama, deixando Rosemary preocupada. De volta à casa de Abigail, o Dr. Strong tem uma atualização. Ele diz a ela que, apesar do que Carson pensa, Cody não tem apendicite e apenas está gripado. Quando Carson defende suas descobertas, o Dr. Strong o interrompe e diz que Cody não precisa de cirurgia. Carson discute com o Dr. Strong, mas ele rapidamente se lembra da morte de sua esposa. Abigail concorda em esperar até de manhã para ver como Cody está. Um Carson frustrado sai. Elizabeth corre atrás dele e implora Carson para ficar em Oak Valley por apenas mais um dia. Ele concorda com o pedido de Elizabeth. Elizabeth encontra uma distraída Rosemary e pergunta o que há de errado. Rosemary diz a ela que está preocupada com Leigh e sabe que ele está escondendo algo dela. Elizabeth desafia Rosemary a descobrir os problemas de Leigh. Carson encontra o Dr. Strong bebendo no bar e diz a ele que talvez ele devesse parar com a bebida no caso de ter que fazer uma cirurgia de última hora. O Dr. Strong diz a Carson que não aceitará o conselho de um ex-médico cuja esposa morreu na mesa de operação. Carson diz ao médico que não estava lá e não tem ideia das circunstâncias do que aconteceu. A luta se torna física e Bill a interrompe, dizendo aos 2 homens para encerrar a noite. De volta a casa, Rosemary faz Leigh se abrir sobre seus problemas. Leigh conta que Cody o lembra de seu irmão Patrick, que morreu quando ele era apenas um menino. Ele se lembra com lágrimas de Patrick querendo que Leigh lesse um livro para ele uma noite e Leigh dizendo que estava muito cansado. Seu irmão morreu naquela noite. Rosemary conforta o marido enquanto ele compartilha essa memória emocional. Na enfermaria, Carson para verificar Cody. Fight diz a ele que Cody parece estar piorando, e, após um breve exame, Carson diz a ela que o apêndice de Cody está prestes a estourar. Fight se oferece para ir buscar o Dr. Strong, mas Carson diz a ela que viu o médico no salão e não está em condições de fazer uma cirurgia. Em vez disso, eles fazem Abigail levar Cody a um hospital. Carson também diz a Abigail que se Cody não fizer a cirurgia, ele morrerá, e é hora de ela confiar nele para remover o apêndice. Antes de dispensar Abigail da enfermaria, ela implora a ele para não deixar seu filho morrer. Abigail é consolada por Elizabeth, Leigh e Rosemary. Leigh garante a Abigail que ela tomou a decisão certa para Carson fazer a cirurgia e que tudo ficará bem. Bill vai para a prisão e diz a Henry que sua acusação foi marcada. Henry tem um favor a pedir a Bill. Ele quer ficar em Oak Valley até descobrir mais sobre Cody. Quando Bill quer saber por que Henry se preocupa tanto com Abigail, Henry responde fazendo a mesma pergunta a Bill. Na manhã seguinte, Carson vai para a casa de Abigail para atualizá-la. Ele diz a todos que o apêndice de Cody foi removido com sucesso, mas ele ainda está inconsciente, porque perdeu muito sangue, e está com febre alta. Dr. Strong irrompe e quer respostas para as ações de Carson, e diz a ele que ele irá denunciar Carson ao conselho médico. Abigail interrompe para dizer ao Dr. Strong que ela deu a Carson a permissão para operar.
O médico diz a Carson que ele está saindo da cidade, pois não é necessário. Se Cody morrer, será sua consciência. Carson pede desculpas a Abigail por ela ter ouvido palavras tão duras. Mais tarde naquela manhã, Bill encontra Carson e o agradece por realizar a cirurgia em Cody. No mercantil, Elizabeth encontra a ex-cunhada de Carson, que ainda guarda rancor pela morte de sua irmã. Elizabeth confronta Marlise antes que ela envie um telegrama para o conselho médico contando sobre a cirurgia ilegal de Carson em Cody. Elizabeth implora Marlise que pare de ficar com tanta raiva e aprenda sobre o perdão. Na enfermaria, Abigail está ao lado da cama de Cody, implorando para que ele não desista. Ela jura não sair até Cody acordar. Enquanto isso, Bill ajuda a administrar as coisas no café e alcança a lei. Dottie Florence entra perguntando se os homens vão se juntar ao culto do círculo de oração da tarde por Cody. Os dois homens dizem que não sentiriam falta. Os cidadãos de Hope Valley vão entrar na igreja para ouvir a oração de Frank por Cody. Marlise até se junta à sala lotada assim que o serviço de oração começa. Na manhã seguinte, na enfermaria, Abigail acorda e encontra Carson verificando os sinais vitais de Cody. O batimento cardíaco de Cody está normal e sua febre cedeu. Abigail implora Cody para acordar e, após uma curta pausa, Cody aperta a mão de Abigail. Ainda está implorando para que Cody acorde. Carson diz a ela para ir para casa e descansar um pouco, mas assim que ela se vira para sair, os olhos de Cody piscam. E Cody murmura: "Onde estou?" Abigail fica tão feliz em ver Cody acordado, que ela começa a chorar. Enquanto isso, Fight diz a Carson que ele deve ir para casa para descansar. No caminho para casa, Carson é recebido por Marlise, que diz a ele que está perdendo a raiva. Era injusto culpar Carson todo esse tempo pela morte de sua irmã. Ela também diz a Carson que ele é claramente um médico maravilhoso, e que ela não tentará mais ficar no caminho dele. Becky visita o irmão mais novo na enfermaria e pede desculpas por não passar tempo suficiente com ele. Ela promete a Cody que quando ele melhorar, ela vai fazer todo o tempo do mundo para ele, mesmo quando ele é um irmão mais novo chato. Abigail encontra Bill escoltando Henry para fora da cidade para sua acusação. Ela descobre que Henry pediu para ficar na prisão mais uma noite para esperar pelo prognóstico sobre Cody. Ela lhe dá um último adeus, e ele diz que estará de volta em Hope Valley mais cedo do que ela pensa. Bill, por outro lado, diz a Henry para não ter muitas esperanças. Abigail oferece a Henry um beijo na bochecha, e diz a ele para cuidar de si mesmo. De volta ao Abigail's Café, ela encontra Carson esperando os clientes. Ela diz a ele que ele não deveria mais ser cozinheiro no restaurante, e quer que ele pratique medicina, o que lhe dá o crédito por ter salvado a vida de Cody. Por sua vez, Carson responde que Cody o salvou. Elizabeth escreve uma carta a Jack com uma atualização de Cody e sua recuperação. Ela inclui que a aprovação de Cody a lembrou de como é importante reservar um tempo para aqueles que você ama. Ela assina a carta de todo o coração, sua querida Elizabeth. Abigail dá uma festa de aniversário para Cody com todos os seus amigos. Carson dá a Frank e Bill uma atualização de que ele está permanecendo em Hope Valley para praticar medicina. Só então, Cody abre seu presente de Carson. Um taco de beisebol. Cody então abre seu presente de Leigh e Rosemary. O livro, As Aventuras de Tom Sawyer, que originalmente pertencia a seu falecido irmão, Patrick. Cody declara que este é o melhor aniversário de todos. Mas Abigail dá a ele mais um presente. Os papéis oficiais de adoção de Cody. Ela explica a Cody que, de agora em diante, ele pode chamá-la de mãe, e diz a Elizabeth que ela nunca se cansará de ouvir isso.